está na igreja com a paz do Senhor? Quantos estão felizes por estar na casa do Senhor? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ler, a Lívia vai colocar ali, em 2 textos. Primeiro, o livro de Deuteronômio, capítulo 11, a partir do versículo 26, que diz assim, vamos ler todos juntos. Prestem atenção, hoje ponho diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje ordeno a vocês. Terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno, para seguirem deuses desconhecidos. E também em Deuteronômio capítulo 30, verso 19. Todos juntos. Hoje tomo os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que apresentei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus descendentes vivam. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O que você escolhe? Levante a sua mão. Quem escolhe bênção? Quem escolhe maldição? A resposta a essa pergunta ela é meio óbvia, né? Ninguém quer receber maldição sobre a sua vida. Todo mundo quer ser abençoado. Mas será que todos estão dispostos a seguir o Deus da bênção? A bênção ela está disponível àqueles, como nós lemos no versículo 27 do capítulo 11, aqueles que estão dispostos a obedecer aos mandamentos do Senhor. Então nessa passagem Moisés ele coloca diante do povo a decisão de receber a bênção ou a maldição. Se eles permanecessem observando, obedecendo a palavra de Deus e se afastando, separados do pecado das nações vizinhas a eles, a bênção de Deus estaria sobre eles e os acompanharia. Por outro lado, se eles se conformassem aos caminhos dos ímpios, a maldição de Deus viria sobre eles e os dominaria. Então Moisés, ele apresentou ao povo alguns argumentos para tentar convencer, apesar de a própria palavra bênção e maldição, vida e morte já ser algo bem convincente, ainda existem aqueles que pensam, poxa, não sei se esse cara realmente está falando sério, se isso que ele está dizendo é realmente verdade, é verídico. Mas então ele resume todos os seus argumentos a favor da obediência à palavra de Deus em 2 palavras, bênção e maldição. Ou seja, recompensas e punições. Uma recompensa você ganha quando você realiza algo e ali você recebe um prêmio por aquela realização. Uma punição você muitas das vezes recebe por deixar de fazer algo, por deixar de cumprir alguma determinação. Assim é hoje nas leis humanas,
se você descumprir alguma lei, alguma regra, você receberá a devida punição que aquela lei determina. Então, ele representa através de promessas e ameaças que são questões que dominam a nossa alma. Porque a promessa, a bênção, ela nos dá uma esperança. Já a maldição, a punição, ela nos dá medo. Quando ele fala, você será amaldiçoado, você será punido, a pessoa já treme de medo, já fica imaginando, poxa, o que será que há de vir sobre a minha vida? Então ele usa através de sentimentos, porque os sentimentos, eles controlam a nossa alma. A nossa alma, ela é movida a sentimentos. Se eu estou com medo, eu me retraio, eu fico tentando me afastar daquilo que me causa medo. Agora, se eu estou esperançoso com algo, eu fico ali esperando ver aquilo que realmente vai acontecer. Então ele explicou ao povo de Israel, olha, eu estou colocando aqui hoje diante de vocês a bênção e a maldição. E ele fala de um modo para que o povo de Israel pudesse compreender o quanto que a bênção é algo desejável, deve ser algo que nós devemos almejar, a bênção, e o quanto que a maldição é algo terrível. Você não deve almejar de forma alguma a maldição para a sua vida, para a sua família, porque maldição é sempre algo terrível. Então, ele fez uma proposta. Não foi nada algo imposto ao povo de Israel, não. Está aqui, você tem que escolher a bênção. Você vai ser amaldiçoado, você vai escolher isso. Não, ele deixou algo aberto. Por quê? Porque nós, humanos, somos dotados de intelecto. Você tem razão para poder discernir o que é o que é bênção, o que é maldição. Então ele deu uma oportunidade ao povo, não foi nada imposto. Ele deixou aberto para que todos pudessem escolher. Só que aí você pode pensar, poxa, ele deixou essa escolha para a gente. E se eu não quiser escolher? Moisés, a resposta é meio óbvia para essa sua pergunta, eu vou me abster de responder. Só que nessa escolha não há neutralidade. Não tem como você ficar neutro em cima do muro, se abster de escolher, de votar. É necessário você tomar uma decisão. A neutralidade, ela é impossível quando está em foco as causas divinas, quando está em foco aquilo que Deus entregou em suas mãos. O povo de Israel já tinha se mostrado negativo quando a ocasião anterior, quando chegou às fronteiras da terra prometida e teve de retroceder para o deserto por 40 anos. Então houve ali uma segunda oportunidade. Só que dessa vez era necessário que eles tivessem uma ação positiva para caracterizar aquela escolha que eles deveriam realizar. Eles não poderiam ter outra ação negativa e nem mesmo poderiam estar neutros, porque ele escolhendo a bênção, ele permaneceria obedecendo aos caminhos do Senhor. Mas aquele que escolhesse a maldição, ou que não escolhesse nada, aquele que não escolhe nada, ele já escolhe a maldição. Porque aquele que não escolhe nada, ele não se decide o caminho que ele quer tomar. E quando você fica parado no meio do caminho, pensando, para onde é que eu vou? Você não vai a lugar nenhum, você não toma direção nenhuma. Agora aqueles que optaram, não, eu escolho a bênção. E a partir de então eles passam
a seguir os mandamentos do Senhor. Eu escolho a maldição. Eles, a partir daquele momento, passam a viver uma vida de qualquer maneira. Então, na nossa vida, diariamente, nós vamos enfrentar circunstâncias parecidas, que nós podemos enfrentar por muitas ocasiões. E essas circunstâncias, muitas das vezes, de nós, vão exigir uma decisão com convicção. Você não pode titubear em decidir certas coisas. Você precisa ter convicção daquilo que você está decidindo. A tristeza na indecisão. Quando você fica indeciso, poxa, o que eu vou? Onde é que eu estou? O que eu vim fazer aqui? É triste um crente indeciso. Porque a maior certeza que nós precisamos ter em nosso coração é a certeza da salvação. É a certeza de que Cristo virá nos buscar para nos levar às mansões celestiais. É a esperança que deve arder dentro dos nossos corações. Se eu não tenho a certeza disso, a nossa vida é triste. Então Moisés, ele ali, antes que Israel avançasse para a conquista da terra prometida, ele faz essa proposta. Ele coloca esse debate ao povo, para que vocês avancem, para que vocês prossigam, escolham a bênção. Agora, se vocês quiserem retroceder e enfrentar a maldição divina, escolham, pois, a maldição. Não tinha meio termo. A neutralidade estava excluída. Não tinha como existir um meio termo. O escritor Ernest Wright, ele diz: a opção não é entre Deus e uma vida agnóstica e sem Ele, mas é entre Deus e outros deuses. Jesus, ele fala: não podeis servir a dois senhores. Ou você se decide por Deus, ou automaticamente você estará servindo ao outro. Jesus, ele disse que o homem que não é a favor dele é contra. Eu não sou contra nem a favor. Eu sou, sabe, o politicamente correto que quer se dar bem com todo mundo. Eu fico ali em cima do muro só observando o que está acontecendo. Se você não está a favor, automaticamente você é contra. Não tem meio termo. Então, há dois caminhos. Nós estudamos hoje pela manhã que há dois caminhos: o caminho largo e um caminho estreito. Uma porta larga, uma porta estreita. E a decisão que você toma por andar por um desses dois caminhos é essa decisão que vai definir onde você passará a eternidade. É a decisão que nós precisamos tomar. A tarefa do Espírito de Deus é mostrar-nos esse caminho. Mas se eu não tenho intimidade, se eu não tenho um contato, relacionamento com o Espírito Santo de Deus, eu fico perdido. Você já usou o GPS? Se você for andando com o GPS e você entrar numa mata fechada, ele vai aparecer uma mensagem: sinal de GPS perdido. Porque está tendo ali a mata fechada, causa a interferência no sinal. E você se perdendo do GPS, você, poxa, para onde é que eu vou agora? Você vai se perder. A mesma forma é quando há uma interferência entre você e o Espírito Santo, você perde o rumo do caminho que você está tomando, que deve levar ao céu. Entre você e o Espírito Santo não podem haver interferências. Entre você e o Espírito Santo deve ter um espaço livre para que ele possa atuar dentro de você e assim direcionar o seu caminho. Então nós precisamos fazer escolhas. A nossa vida é feita de escolhas. Você escolheu estar aqui nesta noite. Você poderia muito bem ter escolhido estar no shopping,
Lá no shopping está tendo um circo, que não deu quase ninguém, eles colocaram o ingresso a R$150, aí baixaram para menos da metade. Você poderia estar lá hoje com a sua família, mas escolheu estar aqui, porque a nossa vida, ela é feita de escolhas. Então Moisés, ele, após apresentar a bênção e a maldição, ele decide tomar por testemunhas, para que se concretizasse a escolha de cada um. Porque todos eles poderiam simplesmente falar, não, eu escolhi a bênção. Por que eu estou sendo amaldiçoado? Então Moisés, ele toma por testemunhas, hoje eu coloco o céu e a terra diante de ti, para que vocês façam tal escolha. Ou seja, eles não podiam reclamar do resultado que viesse sobre eles, porque a testemunha estava o céu e a terra, diante das ações que eles viriam então a executar a partir daquela escolha. Então, para que eles pudessem entregar as suas vidas ao Senhor e receber dele a vida, era necessário que eles cumprissem o dever de todo crente. O dever de todo crente é observar as Escrituras. Jesus, ele fala, errais por não conhecer as Escrituras, porque elas testificam. O Deus a qual você serve, ele se apresenta a você através das Escrituras. Muitas das vezes você, poxa, a minha vida está dando tudo errado. Eu planejo algo, dá errado. Eu tento realizar algo, dá errado. Eu saio para procurar um emprego, volto para casa sem encontrar nada. Talvez o motivo disso, a razão disso, sejam as escolhas que você tem tomado. Terão vida aqueles que escolherem a vida. No verso 19 eles falam, escolhe, pois, a vida para que vivas. Ou seja, aqueles que escolherem o favor de Deus e a comunhão com Ele, pela sua felicidade, e perseguirem a sua escolha como devem, eles terão o que escolheram. Porque quando eu escolho viver com Cristo, escolho viver com Deus, escolho viver obedecendo a Deus, as bênçãos do Senhor, elas se achegam até nós. Agora, aqueles que não conseguirem a vida e a felicidade, eles devem agradecer a si mesmo. Porque tudo que está acontecendo na vida dele, poxa, está dando tudo errado. A culpa é inteiramente sua. A culpa é totalmente sua. Agradeça a você mesmo. Porque tudo que está acontecendo é por culpa sua, devido às decisões, às escolhas que você fez. E aquele que não escolhe a bênção, que não escolhe a vida, certamente receberá a maldição e a morte sobre si. Então, apresentando isso, eu quero te mostrar o que é a bênção. Poxa, eu quero ser abençoado. Mas o que de fato é a bênção de Deus para as nossas vidas? No capítulo 28 de Deuteronômio, Moisés, ele faz uma galeria. Você já viu uma exposição? Quantos já foram ali na Casa de Cultura, Ivan Marrocos? Lá você tem uma exposição. E Moisés, no capítulo 28 de Deuteronômio, ele faz uma exposição daquilo que é bênção e daquilo que é maldição, para que o povo pudesse compreender, para que o povo não se fizesse de desentendido. Não, como é que eu vou escolher o que é bênção e o que é maldição se eu não sei o que é isso?
Então, a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a vida daqueles que o servem, é algo essencial. E sobre a bênção de Deus, a palavra de Deus, ela ensina várias coisas. Então, a bênção de Deus, ela é uma dádiva divina. É algo que nós recebemos dele, é um dom divino. Aquilo que faz com que as nossas ações, os nossos trabalhos sejam bem-sucedidos, provém de Deus. A presença de Deus conosco, ela nos dá força, ela nos dá auxílio, e Deus vai trabalhando em nós e através de nós para fazer o bem em nossas vidas. Então, o que é a bênção de Deus? Moisés, ele fala no capítulo 28. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. A primeira bênção. Poxa, eu não consigo alcançar nenhuma posição no meu trabalho. O meu chefe não me observa. Eu dou o melhor de mim. Entrou fulano, tem 3 meses e ele já foi promovido. Talvez o que esteja faltando é um pouco mais de obediência aos mandamentos do Senhor. Aquele que obedece aos mandamentos do Senhor, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Ou seja, aquele que é obediente ao Senhor recebe uma posição de destaque. Aquele que é obediente ao Senhor recebe valor naquilo que ele realiza. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus. E ele diz: vocês serão abençoados na cidade. Aqui nós estamos na cidade, uma região urbana, apesar de aqui já ser um pouco considerado uma zona rural, mas nós estamos numa cidade, e muitas das vezes nós queremos alcançar posições de destaque, aqui em Porto Velho, no estado de Rondônia, ou até mesmo no Brasil e no mundo. E aquele que obedece a Deus, aos mandamentos do Senhor, ele fala: vocês serão abençoados na cidade e também serão abençoados no campo. Ou seja, em todos os lugares, porque aquilo que não é zona urbana, é zona rural. Ou seja, em todo lugar, você será abençoado. A bênção de Deus estará sobre você. Os filhos do seu ventre serão abençoados. Quer bênção maior do que essa, do que você e a sua família serem abençoados? Você colocou filhos no mundo para serem bem-sucedidos ou fracassados? Quais os planos, projetos que você tem para os seus filhos? Os seus filhos, o pastor Daut, ele sempre disse isso para a gente: vocês precisam ser maiores do que os lugares onde eu fui. Os lugares que eu alcancei, vocês precisam alcançar infinitamente mais. Agora você tem seu emprego atual, a sua profissão atual, os lugares, o patamar de vida que você alcançou, e você não almeja nada melhor para os seus filhos? Ou você não impõe na cabeça dos seus filhos: olha, você precisa estudar, você precisa se preparar, você precisa buscar algo melhor, porque é assim que tem que ser. Os filhos, eles devem bem suceder aos seus pais. Pais de sucesso formam filhos de sucesso. Mas para ser bem sucedido é necessário observar a palavra do Senhor. Foi isso que o Senhor disse a Josué no capítulo 1, versículo 8. O que diz lá? Não te aparte da tua boca o livro desta lei, mas nele medita dia e noite, porque assim o teu caminho será próspero, assim o teu caminho será bem sucedido, os teus planos darão certo, se você observar conforme a palavra do Senhor. Então ele fala: os seus filhos serão abençoados, bem como as colheitas da sua terra, os bezerros e os cordeiros do seu rebanho. Ou seja, o seu trabalho, aquilo que você faz,
te dará frutos maiores e melhores. A sua cesta, a sua amassadeira serão abençoadas. Você quer, Senhor, eu quero que o Senhor abençoe a minha casa. Está faltando isso, está faltando aquilo. Abençoa, Senhor, abre as janelas dos céus. E aí Deus te pergunta, mas os mandamentos que eu te ordenei, como é que estão? Muitas das vezes a vida que nós estamos tendo hoje, atualmente, são reflexo da atenção e obediência que nós temos dado aos mandamentos do Senhor. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Tem bênção maior do que essa? Onde você colocar a sua mão vai prosperar. Onde você colocar a planta dos seus pés, você possuirá. E tudo aquilo que você fizer, poxa, esse ano de 2024, eu tracei várias metas, vários objetivos. E pelo fato de eu estar obediente, de eu estar em conformidade com as obras, com a palavra do Senhor, eu serei abençoado em tudo aquilo quanto eu fizer. O Senhor concederá que sejam derrotados os seus inimigos. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo o que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que dá a vocês. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Ou seja, quando eu obedeço aos mandamentos do Senhor e ando nos seus caminhos, o Senhor, Ele me separa como um povo santo, um povo especial. Você não é qualquer um quando você obedece ao Senhor. O segredo de ser bem-sucedido, de ser abençoado, está na obediência ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E Moisés, ele continua com várias bênçãos para aqueles que são obedientes. E aí você me pergunta, o que é a maldição? A maldição é todo o contrário de tudo isso que nós falamos aqui. Você será bem-sucedido em tudo quanto você fizer. Se você não obedecer aos mandamentos do Senhor, você será mal-sucedido em tudo quanto você fizer. Bendito será o cesto e a tua amassadeira, maldito será. Os teus filhos serão bem-sucedidos, serão filhos de sucesso. Seus filhos serão fracassados. O segredo está em obedecer ao Senhor. Mas como que eu posso então receber a bênção do Senhor? Poxa, é tão difícil, Neemias, é difícil manter firme nos caminhos. Poxa, a Bíblia pede tanta coisa para a gente fazer, para a gente seguir, para a gente observar. É difícil permanecer nesse caminho. O segredo de receber a bênção do Senhor é sempre manter o foco na dependência de Jesus. Você nunca pode se esquecer o quão dependente você é de Jesus. Jesus, Ele é o teu sustento, Ele é o teu conselheiro, Ele é o teu amigo. Você pode dizer, mas eu sou dono do meu próprio nariz, eu faço da vida o que eu quero. Então você já tomou a sua decisão de viver conforme os seus próprios desejos. E aqueles que vivem conforme as suas próprias vontades, sobre eles vem a maldição. Agora, se você quer receber a bênção, ame ao Senhor de todo o seu coração e obedeça aos seus mandamentos, confie nele e o obedeça. O segredo da vitória está em obedecer ao Senhor. Remova tudo aquilo que causa interferência, que bloqueie o teu relacionamento com Deus. Ore ao Senhor, Senhor, será que tem algo que está me impedindo de me achegar verdadeiramente ao Senhor?
Tem algo que está me impedindo de ter um verdadeiro relacionamento contigo. Se tem, Senhor, retira, afasta. Porque o segredo é nós nos achegarmos a Deus. E as bênçãos do Senhor, elas se achegam àqueles que se achegam a Ele. No capítulo 28, ele fala que você não vai precisar ficar correndo atrás de bênçãos. Tem gente que vai de igreja em igreja. Não, eu vim aqui para buscar minha bênção, para buscar a minha vitória. Vai em todo culto que tem por aí. É quinta da vitória, é quinta da bênção, quinta da prosperidade, terça da... Vai só nessas coisas em busca de algo. Mas ele não observa o principal, que é a palavra de Deus, que são os mandamentos de Deus, de obedecer ao Senhor de todo o seu coração. Se nós formos obedientes às suas leis, podemos ter certeza da bênção. Mas se desobedecermos, poderemos estar igualmente certos da maldição. Ou seja, se você obedece ao Senhor, tenha certeza que você será abençoado. Mas essa mesma certeza você precisa ter quando você desobedece. A consequência, ela vem sobre aqueles que desobedecem. E a consequência que nós lemos no versículo 19 do capítulo 30 é morte, é maldição. Então escolha hoje a vida para que vivas tu e os teus filhos e vivam bem. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.